Era para ser apenas mais uma ocorrência de rotina. Madrugada silenciosa, bairro de alto padrão, nenhuma movimentação estranha. Quando a central recebeu a ligação, a atendente imaginou que fosse um alarme falso ou algum engano comum. Mas a voz do outro lado da linha era firme, controlada, quase tranquila demais para alguém que dizia ter acabado de encontrar os próprios pais mortos dentro de casa. A viatura chegou em poucos minutos. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes amarelos. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum barulho, nenhum vizinho curioso. A casa parecia adormecida, como se nada tivesse acontecido. Mas bastou atravessar a porta para perceber que havia algo errado. Não era apenas a cena, era a sensação no ar. Investigadores experientes costumam dizer que certos lugares guardam um silêncio diferente, um silêncio pesado, como se as paredes soubessem o que aconteceu ali dentro. Os corpos estavam no quarto, sem sinais de luta. O ambiente estava organizado demais para um crime violento. Nada revirado, nada quebrado, nenhum objeto de valor levado. Aquilo não combinava com invasão, não combinava com assalto, não combinava com criminosos desconhecidos. O detetive responsável observou tudo em silêncio, caminhando devagar, sem tocar em nada. Ele já tinha visto centenas de cenas de crime e havia aprendido a confiar no próprio instinto. E naquele momento, o instinto dizia apenas uma coisa: quem fez aquilo não precisou forçar a entrada. Na sala, sentada no sofá, estava a filha do casal. Jovem, aparência serena, mãos apoiadas no colo. Ela respondeu todas as perguntas com precisão impressionante. Disse que tinha chegado tarde, que foi dormir, que não ouviu nada, que só encontrou os pais horas depois. Não gaguejou, não chorou, não demonstrou confusão. Era como se estivesse relatando algo distante, não uma tragédia pessoal. O detetive anotou mentalmente aquele detalhe. Pessoas reagem de formas diferentes ao choque, isso é verdade. Mas anos de experiência mostravam que havia comportamentos que simplesmente não combinavam com certas situações. A investigação começou pelo caminho padrão: familiares, amigos, pessoas próximas. E um nome surgiu rapidamente: o namorado. Jovem, carismático, aparentemente tranquilo, mas com um histórico de pequenas confusões, amizades questionáveis. Quando foi chamado para depor, mostrou-se solícito demais. Falava sem parar. Acrescentava detalhes que ninguém havia pedido. Tentava explicar antes mesmo de ser questionado. Investigadores sabem que o excesso de explicação às vezes diz mais do que o silêncio. Os depoimentos foram colhidos separadamente, como manda o protocolo. E foi então que surgiram as primeiras rachaduras. Horários que não batiam. Pequenos detalhes trocados. Lembranças vagas sobre coisas simples, mas certezas exageradas sobre pontos irrelevantes. Nada que fosse prova definitiva. Ainda não, mas suficiente para acender o alerta de quem estava acostumado a perceber quando uma história não era natural. O detetive reuniu a equipe e explicou calmamente: não era hora de acusar ninguém. Era hora de observar. Crimes planejados raramente revelam a verdade de imediato. Eles se entregam aos poucos, nos erros, nos detalhes, nas contradições involuntárias. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Ao analisar a casa com mais cuidado, os peritos confirmaram algo importante. Não havia sinais reais de invasão. Nenhuma fechadura violada, nenhuma janela forçada, nenhuma pegada desconhecida. Isso significava que quem entrou ali tinha acesso, ou permissão, ou ajuda. O foco voltou para o círculo íntimo. Novos interrogatórios foram marcados. Desta vez mais longos, mais silenciosos, mais estratégicos. O detetive fazia perguntas simples e depois permanecia em silêncio, apenas observando. O silêncio é uma ferramenta poderosa numa sala de interrogatório. Muitas pessoas tentam preenchê-lo, e é nesse momento que erram. Depois de horas, um dos suspeitos cometeu o deslize clássico. Corrigiu um detalhe que a polícia nunca havia divulgado publicamente. Foi algo pequeno, quase insignificante, mas suficiente. O detetive fechou o caderno devagar e olhou fixamente para ele. Não precisou levantar a voz. Não precisou ameaçar. Apenas disse, com tranquilidade: interessante você saber disso. O ar da sala mudou na mesma hora. A partir dali, a investigação deixou de ser dúvida e virou direção.
A equipe passou a reconstruir cada passo, cada ligação, cada mensagem trocada antes daquela noite. Aos poucos, surgiu um desenho claro, rotina conhecida, horários previsíveis, confiança familiar. Tudo indicava planejamento. Não parecia impulso, parecia decisão. Casos assim são raros, mas quando acontecem, costumam seguir um padrão silencioso. Não há pressa, não há caos, não há desespero. Há cálculo. E o cálculo quase sempre deixa rastros, não na cena, mas no comportamento. Dias depois, com provas suficientes reunidas, os investigadores já sabiam exatamente o que havia acontecido e como. O que ainda intrigava era o motivo. Motivações humanas raramente são simples. Às vezes envolvem emoções mal resolvidas, desejos ocultos, ressentimentos guardados, influências externas. Entender o como é trabalho técnico. Entender o porquê é mergulhar na mente humana, e esse é um território muito mais complexo. Meses se passaram e o caso ganhou repercussão. Programas de televisão comentavam, especialistas analisavam, teorias surgiam. Para o público, era um mistério chocante. Para a polícia, era um exemplo clássico de algo que eles repetem há décadas. A maioria dos crimes não é cometida por estranhos. É cometida por quem está perto. Anos depois, já aposentado, o detetive foi entrevistado e perguntaram qual investigação mais tinha marcado sua carreira. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que não foi o caso mais violento, nem o mais perigoso. Foi aquele em que a verdade estava diante dele desde o início, sentada calmamente a poucos metros de distância, e mesmo assim levou tempo até que todos percebessem. Ele explicou que investigações não são como nos filmes. Não existe música dramática, nem revelações instantâneas. O que existe é observação, paciência e atenção aos detalhes que ninguém acha importantes. Porque, no fim das contas, crimes bem planejados quase nunca falham na execução. Eles falham nas pessoas. E talvez essa seja a lição mais inquietante de todas. Não são as evidências óbvias que resolvem um caso. São os pequenos sinais. Um gesto fora de hora, uma resposta rápida demais, uma emoção que não aparece quando deveria. No encerramento da entrevista, perguntaram se ele acreditava que conseguiria reconhecer outro caso assim no futuro. O detetive sorriu de leve e respondeu que sim. Não porque era mais inteligente do que os criminosos, mas porque a verdade sempre deixa marcas. Pode levar tempo, pode se esconder, pode parecer invisível, mas nunca desaparece completamente. E é por isso que, em qualquer investigação, existe uma regra silenciosa que todo bom investigador conhece. Se algo parece calmo demais, provavelmente não está. Ele falava: se você me ama, usa, você me ama, usa, você me ama, faz isso, e eu ia.